Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje, agora com uma nova relação dos nossos patrocinadores, sem os quais o programa Saúde hoje seria inviável. Agora, os nossos agradecimentos vai para Alcro Piscinas e Lazer, do nosso amigo Alcídio, a Ótica Focal, do nosso amigo Cosmo, ao Diário de Maringá, a Escoplan, Escritório de Contabilidade do nosso amigo Maurício, e a Clínica de Psicologia de Michele Maimone. Muito bem. O tema em pauta agora é trombofilia, com o hematologista Francis Mar Prestes Leal. Francis Mar, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Eu agradeço o convite novamente, é um prazer estar aqui. Bom, esse tema trombofilia, eu gostaria que você definisse para os nossos amigos telespectadores o que significa. Trombofilia pode ser entendido como uma tendência aumentada para a trombose, né? Ou um risco aumentado para a formação de trombos no sistema vascular como um todo. Pode ser essa tendência hereditária ou adquirida. Hereditária, a causa mais comum, ao contrário do que se pensa, envolve certas mutações genéticas. A mais comum delas envolve o fator 5, que é um fator da coagulação, né? Chamado fator 5 mutante. Alguns chamam de fator 5 Leiden, né? A presença desse fator 5 mutante vai gerar uma resistência à proteína C ativada, que é um anticoagulante natural que nós temos. E vai predispor, então, essa resistência à proteína C ativada à formação de trombos, principalmente venosos, né? Existem outras alterações genéticas diversas, né? E as mais pesquisadas, curiosamente, não são as mais frequentes, né? Que é a falta, a carência de proteína C, proteína S e antitrombina 3, que também são anticoagulantes naturais, representam poucos casos, ou seja, menos que 5% dos casos de trombose hereditária. Existem também as tromboses, a trombofilia adquirida, né, que seria uma tendência adquirida à trombose. E quando pensamos em trombofilia adquirida, devemos pensar em certas doenças. Habitualmente, a síndrome antifosfolipídio, que é uma síndrome que se associa à presença de anticorpos anormais, é uma causa frequente. E outros fatores de risco ambientais acabam funcionando como gatilho também para a trombose, por exemplo, sedentarismo, inatividade, tabagismo, câncer, uso de contraceptivos orais e assim por diante. Também servem de gatilho para a trombose arterial venosa. O doutor Reinaldo falou sobre tromboses, né? Gostaria que você redefinisse para mim novamente o que significa trombose e qual o perigo de haver uma trombose. O nosso corpo ele vive num equilíbrio, né? A trombose é necessária. A trombose seria a formação de um trombo, de uma massa de células e fibrina, que é uma estrutura que o corpo fabrica, para parar sangramentos. Então, toda vez que nós nos cortamos, o corpo produz um trombo naquele local para cessar o sangramento. Quando esse trombo vai além do necessário, né, a gente chama de trombose, que seria uma formação de um trombo desnecessário, levando a prejuízo, né? E esses trombos geralmente se formam dentro do sistema vascular, dentro dos vasos sanguíneos, né? E trombofilia, portanto, seria uma formação fora do normal de trombos. E essa trombose pode levar, inclusive, a danos irreversíveis para a saúde do paciente, né? Sim. Dependendo do local que acontece. Sim. Né? Manifestações frequentes de trombose, por exemplo, são o infarto agudo do miocárdio, trombose coronariana, o derrame, o AVC, né, trombose em vasos cerebrais. E, na verdade, a manifestação mais comum de trombose é a trombose em membros inferiores, a trombose nas pernas. Mas a trombose pode ocorrer em qualquer órgão e sistema, levando a dano desse órgão ou sistema. Você falou em causas adquiridas e causas hereditárias. Quais são as causas hereditárias mais comuns? Como eu comentei, são certas mutações genéticas.
A mutação envolvendo o fator 5 mutante representa, por exemplo, 1/4 das tromboses na sua primeira vez. É muito, né? A mutação do gene da protrombina é um pouco menos. E outras causas hereditárias são menos frequentes, né? Existe, por exemplo, uma tendência à formação aumentada de homocisteína, que é uma nova onda no estudo da trombose, né? Principalmente na trombose arterial. O aumento dessa proteína, homocisteína, no sangue vai aumentar o risco de tromboses arteriais, portanto, de infarto, de derrame e tromboses outras, né? Cada caso, portanto, é avaliado conforme a sua apresentação e conforme histórico familiar. A presença de história familiar forte de trombose aumenta a chance daquela trombose ser herdada, hereditária, daquela trombofilia ser genética. E a repetição de tromboses também aumenta a chance da trombose ser genética, né, geneticamente determinada. Francimar, falando agora das causas adquiridas, só para ressaltar mais uma vez. Sim. A síndrome antifosfolipídio que eu comentei geralmente acontece em mulher em idade reprodutiva. Pode haver correlação com certas doenças autoimunes, por exemplo, lúpus. No lúpus pode surgir um anticoagulante lúpico, que na verdade tem um efeito procoagulante que leva à trombose, né? E a simples estase venosa, que é precipitada, por exemplo, por inatividade física, a pessoa acamada em casa ou no leito hospitalar, a pessoa no pós-operatório, no perioperatório, pós-trauma, né, pode facilitar a formação de trombos, principalmente em membros inferiores, né? E o uso de contraceptivo oral na mulher é uma causa ou um gatilho para a trombose relativamente frequente. Portanto, se há história familiar de trombose, a mulher deve ser avaliada da real necessidade de usar contraceptivo oral, né? Anticoncepcional oral. Então, porque o contraceptivo oral, quer dizer, os anticoncepcionais, no caso, né, eles têm um efeito coadjuvante no aparecimento dessa doença? Sim. Eles têm um efeito procoagulante, né? Certos hormônios têm efeitos procoagulantes, né? Então, deve haver, ou seja, cuidado no uso de anticoncepcional oral quando há histórico familiar ou histórico pessoal de trombose na mulher. E geralmente não existe um anticoncepcional que não deu problema. Quase todos eles podem dar problema, né? Sim, sim. É muito de sensibilidade, né? Como não se sabe a penetrância da trombofilia, ou seja, a sensibilidade daquela pessoa para fazer trombose, tanto faz usar anticoncepcional de alta ou baixa dosagem, o risco é não previsível, né? Melhor não usar. Francimar, você falou sobre, por exemplo, no caso, essas tromboses, né, essas obstruções vasculares, né, acontecerem em pacientes que vão submeter à cirurgia, né, que fica muito tempo numa mesa cirúrgica, né, no caso, né? Essas cirurgias de longa duração, no caso, né? Sim. Então, existe algum tratamento preventivo? Primeiro, você falou que é bom saber se ele tem algum antecedente hereditário. Sim. Segundo lugar, se tem alguma medida preventiva, usar meias, alguma coisa, nos membros para prevenir que haja esse acontecimento? Sim. Existem tentativas de consenso mundial, né? Cada área, cada setor tentou fazer a sua, né? E há uma certa semelhança entre esses consensos todos. E vai depender do risco de trombose daquele paciente e do procedimento em si. Então, se o risco é dito baixo, às vezes só o uso de meias elásticas de compressão é suficiente para a prevenção de trombose. Se o risco é moderado, tem que se usar anticoagulante do tipo heparina, né? E se o risco é alto, às vezes até anticoagulante oral pode ser usado, dependendo da situação, né? No pré-operatório, ou seja, no preparo, o anticoagulante é suspenso algumas horas ou dias antes do procedimento. O procedimento é feito
e a anticoagulação é retornada para evitar a trombose, cujo risco é aumentado no perioperatório. Porque se você dá um anticoagulante, por exemplo, o problema é a hemorragia, né? Sim. Pode acontecer, né? A gente sabe que cada droga que interfere na coagulação tem seu tempo de ação, né? A sua meia-vida, né, de ação. A heparina, dependendo do tipo, tem uma meia-vida curta, em torno de horas, 6, 8, 12 horas. A heparina de baixo peso molecular, que é um outro tipo de heparina, um pouco mais, até um dia depois da suspensão. Então, suspende-se horas ou um dia antes do procedimento. Já os anticoagulantes orais têm ação por dias depois da sua suspensão. O que se preconiza é que sejam suspensos cerca de 4 a 5 dias antes de qualquer procedimento de importância, né? Ou seja, procedimento de porte médio ou grande. E depois da cirurgia, há necessidade de se tomar o anticoagulante também? Sim. A própria cirurgia, o próprio fato de ficar acamado após a cirurgia, dentre outros fatores, aumenta a probabilidade de trombose. Então, apesar do risco hemorrágico, naqueles que têm trombofilia, é fundamental a anticoagulação no pós-operatório. É importantíssimo. E tem um período que ele tem que ficar tomando anticoagulante? Sim. Depois de uma trombose, geralmente a gente inicia o tratamento com heparina, seguido de anticoagulante oral, mais usado, chamado varfarina. E se mantém por pelo menos meio ano essa anticoagulação. Eventualmente se estendendo para um ano e ocasionalmente se estendendo por toda a vida, dependendo do caso, dependendo o defeito trombofílico subjacente, né? Então, o tempo de uso da anticoagulação dependerá do paciente. No pós-operatório, mesma coisa, né? Vai depender da situação. A gente mantém a anticoagulação por poucos dias até semanas. Dependendo da situação, a gente estende por algumas semanas e suspende a anticoagulação quando apropriado, né? Então, vai depender de cada caso, a avaliação vai depender de cada caso em si. Sim, sim. Porque é muito frequente a gente ouvir falar sobre pacientes que submeteram a cirurgias aí e acabaram tendo uma trombose, não é? Sim. E vieram, inclusive, a falecer. Sim. Então, são problemas sérios que podem acontecer numa cirurgia. Muito sérios, né? A grande preocupação, já que a formação mais frequente de trombos é nas pernas, é que esses trombos soltem-se e desloquem-se até os pulmões. É a famosa embolia pulmonar. Embolia que, se maciça, pode ser fatal. E, eventualmente, vemos casos de morte, né, associado a isso, infelizmente. Quando que você desconfia que existe uma trombofilia, essa doença que nós estamos comentando? Quando a trombose ocorre de forma repetitiva, nós temos que pensar, ou seja, mais do que um evento tromboembólico, mais do que uma trombose. Quando ocorre em jovens, né, o que não é habitual, ou quando ocorre em locais não usuais, por exemplo, no braço, no sistema vascular do abdômen e assim por diante. Nesses casos, em especial, a gente tem que desconfiar de trombofilia, ou seja, tendência à trombose. E existe uma rotina de diagnósticos, né, no sentido para fazer o diagnóstico de exames? Sim. Cada caso terá a sua rotina, né? Se a desconfiança for de uma trombofilia hereditária, começamos do mais comum, como já comentado, para o menos. Se a trombose for arterial, nos faz pensar em certos distúrbios, por exemplo, envolvendo homocisteína e síndrome antifosfolipídio. E se a trombose, enfim, cada caso terá a sua abordagem específica. E a gente vai do mais para o menos frequente, né? Tanto na parte hereditária quanto na parte adquirida. Só tem um minutinho. Prevenção. Há prevenção nesses Sim. casos? Naquele indivíduo sabidamente trombofílico, ou seja, que tem o estudo genético comprovando que ele tem a tendência à trombose, há duas opções. Ou o tratamento perene, ele fica tomando o anticoagulante por toda a vida ou por um dado período. Quando se opta por suspender o anticoagulante, aí nós fazemos prevenção, né? Nas situações de risco, por exemplo, o indivíduo trombofílico vai fazer uma cirurgia, aí nós fazemos aquele protocolo de prevenção, mais ou menos intenso, dependendo do distúrbio, né?
nas cirurgias, no trauma, na gravidez, então, nas situações de risco de uma forma geral. E uma outra forma de prevenção seria evitar os fatores gatilho, precipitantes, né? Por exemplo, tabagismo, anticoncepcional oral, situações de risco, o que é mais difícil de controlar, como trauma, e fazer a devida prevenção no perioperatório. Seriam as medidas preventivas mais frequentes, mais comuns. Obrigado, Francimar, pela tua participação. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço mais uma vez, né, a gentileza de estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, fico à disposição sempre. Gostaríamos de lembrá-los que no nosso vídeo você tem o nosso fone, o nosso fax, a nossa homepage, maringá.com/saúde, poderão ser acessadas em quaisquer dúvidas que estiverem. Agradecemos a gentileza da tua atenção e esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Muito obrigado.